Vamos lá então, pessoal. Deixa eu aparecer aqui. Deixa eu dar uma arrumada. Boa tarde para todo mundo. Então, dando seguimento na nossa aula de ontem, hoje eu coloquei um número diferente aqui, porque esse é um novo tema também. É separação de misturas parte homogênea, tá bom? Então, é uma nova matéria. Deixa eu ver se fica mais claro aqui. Isso. É uma nova matéria, mas que tem segmento com o que a gente estava aprendendo ontem. Então, ontem a gente viu a separação das misturas heterogêneas, né? A gente viu que tinham 6 métodos, né? Ou 7. 6 ou 7 métodos, agora eu não lembro. De separação de misturas heterogêneas. A gente viu que para separar essas misturas, a gente tem visivelmente, né? A gente consegue ver as substâncias diferentes que foram misturadas ali. A gente viu que alguns desses métodos a gente utiliza no nosso dia a dia. E alguns desses métodos são mais utilizados em empresas e em laboratórios. Então, hoje eu vim com separação de misturas homogêneas. E lembrando aí do que é uma mistura homogênea, na nossa aula sobre misturas, a gente já sabe que mistura homogênea é quando misturamos no mesmo recipiente duas substâncias e que ao misturá-las a gente não consegue diferenciar uma da outra mais. Então, a gente olha para aquele recipiente e só vemos uma fase, não é isso? Toda mistura homogênea só apresenta uma fase, lembra disso? Então, o que é uma fase? A fase eu falei que pode associar com camadas. Então, quando você olha para um recipiente, você sabe que ali tem mais de uma substância, né? Seja descrito para você ou foi você que adicionou as substâncias, então você sabe que tem mais de uma substância lá, então é uma mistura. E você não consegue identificar a diferença, qual substância está em qual lugar, então você sabe que aquilo é uma mistura homogênea, né? Uma única fase. E aí, na nossa aula de hoje, a gente vai ver como que a gente faz, então, para separar essas misturas, já que eu não consigo identificar onde elas estão ali dentro do meu recipiente. Elas se misturaram por completo, eu não sei mais em que parte do meu recipiente tem uma substância ou tem outra, porque elas tiveram uma interação, né? E ali agora elas são um produto único, eu não consigo mais diferenciar uma da outra. Isso acontece no nosso dia a dia também. Eu dei o exemplo lá para vocês do suco, né, de laranja. Depois que você mistura um extrato do suco, né, da fruta, com a água, você já não é capaz mais de identificar onde está a água, onde está o extrato desse seu suco. É um exemplo que a gente faz muito no laboratório também, a água e o álcool. Quando a gente mistura água e álcool em um único recipiente, pelo fato da água e do álcool terem interação, diferente da água e do óleo que não tem, então eles interagem muito, as moléculas deles se interagem, a gente não consegue ver mais onde está o álcool, onde está a água. Quando você mistura os dois em um recipiente, ele se torna uma coisa única, né? O que mais que a gente pode falar? Que a gente mistura e fica homogêneo. O sal e a água, por exemplo, também. O sal e a água, quando a gente mistura numa quantidade que dissolve ali naquela água... Só um minutinho. Continuar. Quando a gente mistura, então, o sal na água e a gente sabe que essa água consegue dissolver aquela quantidade de sal, né? Então, essa nossa mistura se torna homogênea, porque o sal, ele é dissolvido pela água a ponto de você conseguir misturar e não identificar mais onde o sal está ali, mas você sabe que ele foi dissolvido naquela água. Então, para essas substâncias, para essas misturas que a gente citou, existem alguns métodos para separar uma substância da outra, mesmo que a gente não esteja vendo mais. E são esses métodos que eu coloquei aí no início do vídeo, o quadro para vocês. Lembra sempre de dar uma pausa, anotar o que está no quadro, para depois você dar prosseguimento na explicação aí do vídeo. Então, como eu tinha dito, são só 3 métodos de separação para separar misturas homogêneas. E a primeira delas chama eu coloquei aqui para vocês, que é a evaporação. A evaporação também é um método natural, então ele acontece naturalmente, né? Sem a gente interferir, isso já está acontecendo aí na natureza. É só você imaginar. O que é evaporação? Lembra lá do ciclo da água? Vocês devem ter visto no 4º ou no 5º ano. Quando chove, né? A água precipita das nuvens, cai aqui
na terra, pode se acumular nos mares e rios, ou pode se infiltrar, enfim. Quando o sol vem e aquece a nossa superfície, a água começa a evaporar, ela muda de estado físico, do líquido para o gasoso, não é? Então, olha só, ela evapora, não é isso? Então, evaporação, esse método, é exatamente isso, fazer com que o líquido, sendo aquecido, ele evapore e aquela parte sólida que estava sendo misturada no líquido, ela vai acabar ficando no seu recipiente, porque o sólido, ele não evapora. Ele existe ali diluído na sua mistura, mas quando você tem muito líquido, você não consegue enxergar a partícula sólida. Quando você retira todo esse líquido, o que resta ali é a partícula sólida novamente. Então, por exemplo, quando você mistura o açúcar na água, quando você mistura o sal na água, o sólido ainda existe ali dentro. Só que por você ter dissolvido ele dentro daquela água, você não consegue observar as moléculas sólidas agrupadas mais, porque elas estão interagindo com as moléculas líquidas do que você misturou. A partir do momento que você faz a água evaporar, quando a água evapora, se você lembra lá do ciclo da chuva, quando a água evapora, ela não leva nenhuma impureza com ela. Ela evapora somente a fórmula da água, somente o hidrogênio e o oxigênio juntos, o H2O que evapora. Então, se é uma água contaminada, por exemplo, e essa água está evaporando, o que está evaporando ali é uma água pura, no estado gasoso, né? Ela evapora e as impurezas ficam todas. No caso dessa mistura, por exemplo, a água com sal ou a água com açúcar, se você aquece essa mistura e essa água evapora, você obtém ali só o açúcar ou só o sal. É claro que dependendo da quantidade que você misturou, você vai custar observar ali no seu recipiente o que restou desse sal ou dessa água, ou desse açúcar, né? Mas se você mistura uma quantidade maior de sal ou de açúcar, assim que a água evapora, você consegue observar. Inclusive na página 17, que é o início da nossa matéria aí de métodos de separação de misturas homogêneas, tem uma prática sendo colocada para vocês realizarem. É uma prática muito simples. O que vocês têm que fazer? Colocar num recipiente uma colher de sopa de sal e um pouquinho só de água. Você vai misturar e vai virar num pires, um recipiente que seja bem rasinho, pode ser um prato. Você vira aquilo ali e deixa no sol. A quantidade de água que tem ali, ela vai evaporar, porque está numa superfície bem rasa, né? E o que vai ficar lá no seu prato é somente o sal ou o açúcar que você tiver misturado. Então, por que eu falei que isso acontece naturalmente? Porque o que a gente tem aí na nossa natureza que tem água e tem sal, por exemplo, junto? Não é a água do mar? A água do mar, ela é salgada, então o sal está diluído ali na água do mar. Mas, se tiver alguma região muito rasa do mar, né? E por muito e muito tempo ficar batendo sol naquela região, uma poça de água que seja do mar, e essa água evaporar, ela não vai levar o sal com ela. O sal fica porque ele é sólido e a parte líquida que foi a água evapora. Então esse é um método de separação que pode ser feito nas indústrias, em empresas, ou ele acontece naturalmente mesmo, quando o sol aquece algum lugar com um recipiente líquido, esse líquido evapora e a parte sólida fica. Então, o método de evaporação, ele é entre um sólido e um líquido, que eu coloquei aí para vocês. Ele pode acontecer naturalmente ou ele pode acontecer artificialmente, né? A gente pode produzir isso, ou seja, aquecendo aquele líquido, né? Pode ser no fogão, pode ser no laboratório, através de outros métodos de aquecimento. Beleza? Então, a evaporação é muito simples. Inclusive, para se obter o sal, né, que a gente usa aí na nossa casa, esse sal ele é tratado. Mas de onde que ele é retirado? Ele é retirado da fonte natural que produz sal, que é nos mares, onde a gente retira, então, aquela água que é salgada, e é exatamente isso que eles fazem. Eles deixam essa quantidade de água com sal em recipientes grandes, né? E esperam essa água evaporar. É claro que eles podem acelerar esse processo aquecendo esses recipientes. Mas é um dos métodos de se retirar o sal do mar e da produção desse sal, né? Existem também os desertos de sal, que aí eles vão lá e quebram as
os minerais do sal, e ali provavelmente era uma região de mar, né, que secou com milhares e milhares de anos e ficou só a parte onde tinha o sal mesmo. Por isso eles vão lá, quebram essas regiões, os blocos, né, e vem e peneira esse sal, e aí eles vão purificar, vão adicionar o iodo, né, porque tem o sal iodado para pessoas que precisam de iodo no seu organismo, enfim. Então o método de evaporação é um método muito simples, serve para separar misturas homogêneas, quando esse líquido dissolve essa outra substância que foi misturada ali, né, e você não consegue mais ver a diferença deles. Pode ser feita naturalmente ou pode ser feita artificialmente, ok? Fora isso, nós temos esses outros dois métodos. Um chama destilação simples e o outro destilação fracionada. A destilação simples, ela é uma parte do método de evaporação. Por quê? Vamos voltar um pouquinho aqui em evaporação. Eu falei para vocês que para separar essa mistura, então, onde a gente tinha um sólido e um líquido, a gente tem que aquecer essa mistura, que o líquido vai evaporar e o sólido vai ficar ali no seu recipiente, não é isso? Só que, pensa aí, se você fez isso, esse líquido que evaporou, você consegue obter ele? Você consegue pegar ele aqui no ar e guardar? Não tem como. Então, quando você utiliza a evaporação, você está descartando a parte líquida. Significa que você não tem interesse em aproveitar na sua mistura a parte líquida. Você só quer a parte sólida, porque ela vai ficar ali no seu recipiente. Mas o líquido vai evaporar e você não tem controle daquilo que evaporou, que está agora na atmosfera, né? Você não consegue pegar aquilo novamente. Ele já se misturou com os outros gases. Então você ficou só com o sólido. Mas pode existir o interesse de se obter tanto a parte sólida quanto a parte líquida. É aí que entra a destilação simples. Por quê? Se você quiser que esse líquido que está evaporando seja aproveitado, pensa aí, o que você tem que fazer? Se você ligar lá no seu fogão um caneco com água e açúcar e acender o fogo, essa água vai evaporar toda, não é? O que você pode fazer para segurar essa água? Mas, ela não pode voltar para esse mesmo recipiente, porque senão vai ficar ali a água evaporando e voltando a ser líquida, evaporando e voltando a ser líquida, e você nunca vai conseguir ter somente a sua substância sólida, porque o líquido vai ficar voltando para aquele recipiente o tempo todo, não é? Então, a destilação simples, eu falei que ela é uma parte da evaporação, por quê? Você pode utilizar a mesma técnica da evaporação, que é aquecer aquele seu recipiente com a sua mistura homogênea, mas arrumar uma maneira de não perder aquilo que está sendo evaporado. Então você tem que criar um mecanismo que vai captar essa evaporação e vai levar para um outro lugar. Não é tão difícil de fazer isso, mas o método mais simples é feito no laboratório, né? Em casa a gente não tem os equipamentos necessários. O que você teria que fazer? Pensa que o seu reservatório onde você colocou ali a sua mistura tá nesse lugar. E aí você aqueceu aqui com a chama essa sua vasilha, esse seu recipiente. Agora, começou a evaporar. O que você precisa fazer? Você precisa fechar essa borda aqui do seu recipiente, né? Você não pode deixar ele ter contato com o meio externo, senão o vapor aqui que está evaporando, o líquido que está evaporando, ele vai entrar em contato com a atmosfera e você vai perder esse líquido. Então, o que você faz? Você tampa de maneira que, tampado, esse vapor seja canalizado para um outro lugar. Então, agora, esse recipiente seu, ele é fechado, mas ele é fechado e o vapor de água vai sendo levado para um outro lugar que esteja, por exemplo, paralelo aqui ao primeiro recipiente que você aqueceu. Então, você tem aqui dois recipientes, esse recipiente está tampado, está evaporando, o vapor que está saindo daqui, ele está sendo canalizado, porque você, por exemplo, você fez um caninho que dá em contato com esse outro recipiente. Então, tem um recipiente, outro, aqui é fechado e leva um cano em direção ao outro. Quando você faz isso, esse vapor só tem um lugar para ir, não é? Porque você fechou aqui e fez um caninho. Então, o vapor vai começar a subir e vai vir para cá, vai subir e vai vir para cá. Se você resfriar essa outra região aqui, o que o vapor, quando encontra temperaturas mais baixas do que aquele está, o que ele se transforma? Ele se transforma novamente em líquido, não é?
Por que que a chuva, por que que o ciclo da água é um ciclo natural que se renova? Porque toda vez que o vapor de água subiu, ele chega em uma certa altitude que as temperaturas são mais baixas do que aquele vapor. E aí ele vai começar a se condensar e vai se transformar de novo. O estado físico que era gasoso vai virar líquido, né? E aí cai na forma de chuva. Exatamente como o nosso exemplo aqui. Aquilo que você estava fervendo, que evaporou e foi para o único lugar disponível, né? Porque estava tudo fechado. Tem um caninho aqui indo para um outro recipiente que não tem nada agora, que você está querendo obter o seu líquido. Se você deixar ele mais frio do que esse recipiente que está sendo aquecido aqui, quando o vapor chegar nesse lugar, ele vai começar a se condensar. E o condensar é transformar o vapor em líquido novamente. Aí essas gotículas de água vão começar a escorrer pelo seu recipiente, e nesse novo recipiente seu aqui vai ter o líquido que você queria, que estava evaporando desse. Quando aqui esquentar o suficiente para todo esse líquido ter evaporado, você já pode desligar. Nesse recipiente seu só vai ter a parte sólida que estava misturada ali. Como o líquido evaporou todo e só foi para um lugar que foi onde você canalizou, e aqui estava frio, ele já se condensou, se transformou em líquido novamente, escorreu pelo seu cano, caiu ali no seu novo recipiente. Então você conseguiu separar o sólido do líquido, e agora o líquido está lá disponível para você. Ele não está solto na atmosfera, ele não evaporou. Deu para entender? Esse é um pouquinho maior, mas é simples, é só você pensar. Entendi a evaporação? É só eu tampar ali o meu recipiente da evaporação, né, deixar ele fechadinho, criar um lugar para esse vapor ir, para ele não voltar. Por exemplo, eu não posso só tampar com uma tampa, porque aí o líquido vai condensar na tampa e vai escorrer e cair de volta nesse mesmo lugar. Então ele tem que ter um caminho para cair em outro lugar. E aí assim que ele condensa, eu tenho o líquido guardado também. Ele não se perdeu, ele não foi para a atmosfera. Então é um ambiente que a gente chama de hermeticamente fechado, né? Você criou ali um ambiente, né? Um recipiente para para sua mistura e para o novo produto que você queria obter da sua mistura, que não tinha contato com o meio externo. Ele era totalmente fechado e você controlava a temperatura, né? Em laboratório a gente tem muito disso. A gente tem muitos ambientes que a gente controla a temperatura, a luz, né, a pressão que tem ali dentro, para realmente poder obter aquilo que se deseja. Então esse foi destilação simples, ó. Também entre sólidos e líquidos. Repare que evaporação e destilação simples, eles estão associados, né? Dá para utilizar na mesma mistura homogênea os dois processos. Depende se você quer obter o líquido que está ali na sua mistura ou não, se você quer deixar ele ir mesmo para a atmosfera. Deu para entender? Então evaporação e destilação simples, eles andam juntos porque eles fazem parte, eles vão separar uma mesma mistura, por exemplo, né? Depende do que você quer obter. E aí o nosso último aqui, ó, de separação de misturas homogêneas, que é a destilação fracionada. Olha essa palavra, fracionada. Fracionada lembra o quê? Fracionada. Fração. Uma fração é o quê? É uma parte do todo. Não é isso? Quando a gente divide lá um número, a gente está fracionando, a gente está dividindo ele, não é? É 12. Se a gente for dividindo 12, se for por 6 pessoas, cada pessoa vai ter 2 partes desse número 12, não é isso? Então, fracionar é dividir. Então, o que seria uma destilação fracionada? Repare aqui, ó, que a gente já aprendeu destilação simples. A gente viu que na destilação simples, a gente obtém lá, por exemplo, o líquido em um recipiente, o sólido fica em outro, não é isso? Meio que a gente dividiu a nossa mistura, não foi? Em um mesmo recipiente tinha água e sal, por exemplo. Você aqueceu esse recipiente a ponto do sal ficar ali, porque o sal é sólido e até ele se transformar num líquido, ele precisa de uma temperatura muito mais alta do que a da água. Então a água vai evaporar toda primeiro. Evaporou a água, você desliga esse recipiente, obteve água, obteve sal, dividiu a sua mistura. A destilação fracionada é exatamente isso. Ela vai dividir uma mistura que exista dentro de algum recipiente. E lá na página 19, né, a gente tem um exemplo clássico
que é um exemplo que move a nossa economia, né, que é sobre o petróleo. Então, o Brasil, ele é um grande produtor de petróleo, né, ele exporta muito petróleo, e esse método de separação, ele é utilizado lá na Petrobras, né, naquelas plataformas que ficam em alto mar, que está retirando o petróleo lá das camadas mais profundas do nosso solo, né, que está abaixo lá do mar. E quando ele obtém o petróleo, ele é uma mistura homogênea. Por quê? Não sei se você já viu um petróleo, mas pelo menos desenhado ou em algum filme, alguma reportagem, você já deve ter visto, que é um líquido preto, não é isso? Então, só que esse líquido preto, ele é uma substância única? Petróleo é uma substância única? Não, se a gente for reparar, para se ter o petróleo tem várias substâncias misturadas nele, né? Ele não é igual à água, por exemplo, que tem o hidrogênio e o oxigênio. Ele tem um monte de coisa. Então, repara aí no desenho da página 19 e vamos ver esse desenho mais profundamente para a gente entender como que acontece essa destilação fracionada. O que a gente vai fazer? Muito parecido com a destilação simples. A gente vai colocar o nosso petróleo em um tanque, tá vendo ali, ó? Depósito. É o primeiro tanque desenhado, um pequenininho. Então, vou colocar aqui para vocês verem, pra vocês acompanharem comigo, ó. Essa é a plataforma que fica no mar. Essa plataforma, ela é muito profunda, né? Para baixo dela aqui é onde puxa o petróleo lá das camadas mais profundas da nossa terra. Aí, o petróleo que sai de lá vai vir para um depósito. Então, saiu esse petróleo bruto, que eu tô afirmando para vocês que é uma mistura. Então, para formar o petróleo, precisa de várias substâncias. Então, elas estão todas aqui, que a gente chama de petróleo. Lembra sempre de alguma outra mistura para você entender. O suco de laranja. Para ele existir, ele foi misturado fruta e água. Então, é uma mistura, né? Mas a gente deu um novo nome para esse produto. A gente deu o nome de suco. O petróleo é a mesma coisa. Para ele existir, ele precisou de várias misturas. Tá? Isso acontece naturalmente. Não somos nós que fazemos, não. A natureza já produz o petróleo e a gente retira ele dessa maneira. Só que aqui tem várias substâncias juntas. Então, quando retira da natureza, põe num depósito. Vamos seguir para cá e para cá. Acompanha no seu livro. Depois disso, ele foi para um alambique. O que é um alambique? É um lugar onde vai aquecer essa sua mistura. Então, começou a aquecer esse seu petróleo. Quando aquece esse petróleo, dependendo de qual a temperatura que você está colocando, você consegue obter um tipo de substância dali do seu petróleo. Por quê? Lembra de novo do exemplo que eu dei da água com o sal. Ou da água com o álcool. Para uma dessas substâncias evaporar, cada substância ela sai do estado líquido para o estado gasoso em uma certa temperatura. Isso chama ponto de ebulição, né? Por exemplo, o ponto de ebulição da água, a gente sabe que é em torno de 100 graus. Então, quando você começar a aquecer a água e a temperatura chegar em 100 graus, essa água vai sair do seu estado líquido e vai se tornar vapor. Cada substância que a gente conhece, ela se transforma, né? O estado físico dela muda com uma temperatura específica. Então, tudo tem uma temperatura específica. O da água é o que a gente mais conhece, porque a gente usa muito. Mas o petróleo, por exemplo, se você... Vamos supor, eu não sei se... Aqui eles não informam quantos graus que é. Mas repare aí, ó. Asfalto. É o primeiro desenho aqui embaixo. Tudo isso que está desenhado aqui, a origem desses produtos veio do petróleo, não é? Mas para obter eles, você precisou aquecer esse petróleo em várias temperaturas diferentes. Isso é uma destilação fracionada. Ó, você aqueceu esse petróleo aqui, vamos supor que até 50 graus. E aí evaporou um pouco, não é? Esse vapor que saiu aí do seu petróleo, quando você aqueceu ele até 50 graus, e ele evaporou um pouco, né? O que tá ficando aqui, ó, você consegue utilizar para fazer asfalto, por exemplo. E se a gente for pensar, tem lógica. O asfalto ele não é uma coisa bem rígida, assim, bem grosseira. A gente não vê quando o pessoal tá
jogando asfalto, né, para arrumar lá os buracos, parece um cascalho de tão grosso. Claro que eles misturam mais coisa. Mas olha só, você precisou refinar pouco esse petróleo. O que é refinar? Purificar, aquecer, transformar. Então você transformou pouco o petróleo. Então quando você transforma pouco, você obtém esse produto aqui, ó, que é o asfalto. Então, bem, veja, você está destilando, você está dividindo o seu petróleo em produtos diferentes. Como? Aquecendo. Então, dependendo de quanto que você aquece esse petróleo seu, você obtém um produto diferente. É o mesmo exemplo que a gente estava colocando lá em destilação simples. O que difere, então, destilação simples de destilação fracionada? Porque a destilação simples, você consegue obter ali no máximo uns 2 produtos, né? Você aquece um, que era o líquido que vai ir para o outro recipiente, e o sólido ficou ali. Agora aqui, tudo é líquido. E aí você vai fracionar esse líquido em várias partes. Depende do tanto que você continua aquecendo esse líquido. Então é isso que eu estou mostrando para vocês. Se você aqueceu o petróleo, as temperaturas eu estou inventando aqui, tá? Eu não sei qual é a temperatura para obter cada um. Isso também pode ser uma pesquisa para vocês. Mas não tem problema a gente não saber qual que é. O que a gente tem que saber? São diferentes essas temperaturas, só isso. Então eu estou colocando um número qualquer. Vamos supor que a gente aqueça até 50 graus. Claro que é muito mais, né? Porque 50 graus não aquece nem a água, não ferve nem a água. Mas vamos usar um número que a gente quiser. 50. Aqueci até 50, eu vou obter desse petróleo que eu estou aquecendo o asfalto. Ah, não, eu não quero asfalto, eu quero obter um outro produto, então eu preciso aquecer mais. Então eu vou pegar essa torre minha que tem petróleo aqui e vou aquecer até 100. Se eu aquecer até 100, qual que é o segundo produto que eu consigo? Combustível para trem. Então, o petróleo, se ele for aquecido, por exemplo, até 100 graus, você vai ter já um combustível. Que tipo de combustível? A gasolina? O álcool? Não. Álcool a gente não obtém, né? A gasolina, por exemplo? Não. A gente tem um outro tipo de combustível que é utilizado para os trens, por exemplo. Eu não sei se é o diesel. Eu acho que o trem deve utilizar um outro, porque eles separaram aqui, ó. Porque, olha só, se você vai... Aí, não, eu não quero aquecer só até 100, eu vou aquecer até 200. Opa, então agora você tem um outro produto. Tá vendo que você tá sempre dividindo aqui o seu tipo de petróleo? Depende do tanto que você tá aquecendo ele. Então, é isso que essas refinarias fazem. Elas guardam uma porcentagem aqui de petróleo e falam, ó, a gente vai aquecer esse petróleo que a gente pegou aqui só até 100 graus, porque desse petróleo a gente vai fazer asfalto. Então, beleza, aqueceu a 100, fez asfalto. Ah, não, agora a gente vai aquecer até 200. Então, se aquecer até 200, você dividiu esse petróleo que você tem em asfalto. Quando chegou em 50 lá, você pode pegar essa parte e fazer dele o asfalto, mas se continuar aquecendo, vamos supor que você não pegou tudo. Você retirou uma parte e continuou aquecendo o restante. Agora você já consegue, chegou em 100, você já consegue combustível para trem. Ah, não, mas aí beleza, eu tirei um pouquinho então para fazer o combustível para trem, mas tem petróleo aqui ainda, eu vou aquecer mais. Se eu continuar aquecendo, você agora tem combustível para avião. Tá vendo? Ah, não, mas aí tirei um pouquinho aqui para usar de combustível para avião, mas eu quero continuar aquecendo esse petróleo. Então, o petróleo agora já está em 300 graus. O que eu obtenho com 300 graus? Combustível para caminhão e ônibus. Aqui é o diesel, ó. Tá vendo? Então, antes de obter o diesel, a gente consegue todos esses produtos. Não, mas eu vou continuar aquecendo. Então, agora a gente consegue a gasolina. Tá vendo? O diesel está abaixo da gasolina quando a gente fraciona o petróleo. Então, o diesel, e quanto mais você está fracionando, mais você está purificando esse petróleo. Mais você está tirando substâncias dele, deixando substâncias cada vez mais difíceis de serem retiradas. Então, o combustível de automóvel é a gasolina. Se você mesmo assim continuar aquecendo esse petróleo, você vai ter solventes e, por último, você vai ter gás. Porque você conseguiu atingir uma temperatura tão alta que esse líquido seu agora se transformou em gás. Mas é aquilo que eu falei, cada substância ela tem um ponto de transformação da matéria específico para ela. A água se transforma de líquido para gasoso em torno de 100 graus. O petróleo precisa de uma temperatura muito alta para ser transformado do líquido que ele é para o gás, né? Mas é possível, e isso tudo é feito nas usinas, olha lá, ó, nessas regiões. Cada região faz alguma coisa, né?
Não significa que todas essas bases aqui que a gente vê em alto mar faz tudo isso, não. Mas tudo isso é possível de ser feito. Então, isso que é a destilação fracionada. Fracionar é isso, é dividir aquela sua mistura, né? Então, a gente já sabe agora que o petróleo é uma mistura, porque ele tem vários componentes para ser formado, e ele é homogêneo, porque eu não consigo ver esses componentes ali, eu só vejo um líquido preto. E para obter cada um desses componentes que está ali dando origem ao meu petróleo, eu preciso aquecer ele cada vez mais. Dependendo do tanto que eu aqueço, eu obtenho um produto, eu consigo fazer um produto com aquilo, né? Então, isso é a minha destilação fracionada, ó. E ela separa líquidos de líquidos. Todos esses produtos que eu consegui realizar, eu tirei do meu petróleo, que era todo líquido, né? Eram substâncias líquidas misturadas ali, formando petróleo. Certinho? Então, ó, mistura homogênea era isso. Como eu tinha dito pra vocês, né? É menorzinho. São só 3 tipos de separação. Em contrapartida do heterogêneo, que são 6 ou 7, agora eu já não lembro mais. E o que eu queria? Eu deixei lá no roteiro de atividades para vocês fazerem a página 29 e 30 do livro didático. Então, vocês vão pular essas próximas páginas aí, que a gente vai entrar nessa matéria mais pra frente, que vai falar sobre ETA, ET e lixo. E lá no final, na página 29, tem atividades relacionadas a método de separação de mistura. Por isso eu quero que vocês façam essa, a 29 e a 30, tá? Então faz ela, para poder entender melhor aquilo que a gente explicou aí na aula, né? Sobre as separações, você já assistiu de heterogêneo ontem, de homogêneo hoje, tá tudo fresquinho na sua mente, você vai lá, faz as atividades e dá uma fixada nisso. Se ficar com dúvida, volta e consulta o vídeo. O livro também tem ótimos resumos, a matéria do livro é boa, pode voltar lá no livro, no seu esquema da aula, às vezes vai te ajudar, tá? Mas não deixa acumular, não deixa passar, não deixa de fazer as atividades. Lembrando, então, que hoje é o último dia para realizar o TS, se você não fez, faça, porque ele vale 3 pontos e a data limite é hoje para entregar. O que é o entregar? É deixar registrado lá. Você entrou na página, você fez com o seu nome, pronto, ficou registrado. Eu vou saber que você fez. Alguns alunos já fizeram. Da última vez que eu tinha olhado, alunos de todas as turmas já tinham feito, tá? Mas se você tentar fora do prazo, você não vai conseguir, porque o site não vai estar disponível mais, tudo bem? Então hoje é o último dia. Corre lá e faz. Bom, acho que era isso. Amanhã tem uma atividade para ser feita, porque, de acordo com o nosso calendário, sábado, dia 25, é um sábado letivo que a gente vai repor uma sexta-feira. Então, teremos aula, né? Para não deixar vocês aí muito cansados no fim de semana, se você olhar o roteiro, eu propus uma atividade bem tranquila e ela vai ser bem legal de ser feita. Se você tem irmão, primo, alguém que está aí na sua casa com você, você pode chamar ele para fazer. Lembrando, eu deixei as orientações bem claras lá, com supervisão de um adulto e com a autorização dos seus pais para aquilo que você for fazer, por favor. Ninguém correndo risco, nem fazendo coisas perigosas, nem utilizando materiais que seus pais não deixaram vocês utilizar. Qual que é lá o plano do roteiro? Você vai escolher um método de separação de misturas, pode ser homogêneo, pode ser do heterogêneo, um só. O que você achou mais legal ou que você tem curiosidade de saber como que funciona na prática. Claro, tem que ser um possível de ser feito em casa, né? Nem todos, por exemplo, destilação fracionada você não vai conseguir fazer. Mas o destilação simples tem como ser feito. Na verdade, a destilação simples não tem como, porque você não vai ter todo o aparato. Mas a evaporação tem como ser feita e a maioria daqueles lá do substâncias heterogêneas também tem como. Escolhe um, pega os materiais e aí bate uma foto ou filma o processo acontecendo, bem legal, e publica lá no Positivo On. Eu sempre deixo aberto para vocês poderem responder a semana do roteiro. Tem gente que me envia páginas do livro, mas não precisa, gente, de verdade. Eu recebo, mas eu não estou avaliando se você acertou, se você errou, porque são muitas páginas, né? Não tem como eu ficar avaliando isso lá no Positivo On. Então, eu falei que isso vai ser avaliado no retorno, né? Eu estou confiando aí a vocês, alunos e pais, que vocês estão realmente fazendo as atividades propostas, assistindo às videoaulas. Mais do que isso, eu não tenho como
fazer à distância, né? Eu preciso conferir com vocês, ver o que vocês estão errando e tudo. Então não precisa ficar enviando as fotos dos livros nem do caderno, tudo bem? Só que eu sempre deixo resposta dos roteiros. Pra quê? Se você ficou com dúvida em alguma coisa, você pode enviar por ali. E nesse momento eu estou abrindo para aqueles que desejarem, não é obrigatório, bater uma foto dessa atividade do dia 25, que é a atividade de usar um método de separação. Eu não sei quantos de vocês acompanham o Instagram do CTPM, do José Mauro, mas está sendo postado sempre lá foto de atividades de vocês, inclusive aquela que a gente fez lá no volume 1 da massinha. Muitos que me enviaram, eu coloquei, né? Eu enviei para o grupo da escola responsável por essa divulgação e eles postaram. Então, tem lá as massinhas de vocês, que foram feitas a representação da Terra. E agora, aqueles que me enviarem também essa foto ou essa filmagem, né? Dessa experiência, eu também vou mandar lá e eles vão publicar, tá certo? Então é isso, é uma atividade muito tranquila, é uma prática, é algo gostoso de se fazer, não vai te cansar muito no sábado. E lembrando que a atividade está planejada para o sábado porque é um dia letivo e nós temos aula, ok? Então é isso, gente. Bom fim de semana, aproveitem, descansem e até semana que vem.